Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nossa gota de esperança hoje é uma lembrança eterna que você deve guardar em sua mente e em seu coração. Sua dívida, ela já foi paga. Jesus, ele pagou por tudo. Não há mais dúvidas ou não há mais dívidas por seus pecados. Agora você é livre para confiar nele e obedecer. Pare de ficar tentando ganhar algo de Deus. Pare de tentar ganhar a aceitação dele, de buscar o seu favor. Pare de tentar ganhar a sua fidelidade, de tentar pagar as suas bênçãos. Pare de tentar comprar moralmente uma forma de livrar-se da sua ira. E pare de tentar chegar ao nível em que conhecerá a paz duradoura que existe em Deus. Simplesmente pare de tentar. Apenas pare. Muitos cristãos carregam em seus ombros um fardo maior do que conseguem suportar. Eles levantam todas as manhãs e pegam o pesado fardo de tentar, de alguma maneira, conseguir algo de Deus. Eles trabalham duro na esperança de alcançar algo impossível, quando isso simplesmente não funciona. Desse modo, para onde esses cristãos serão conduzidos? Essa postura nos conduz a um assustador e orgulhoso senso de autojustiça, uma cultura moralista de autobajulação. Não há problemas algum em julgar quem ainda não atingiu o nível de justiça que esses cristãos supõem ter. Ou medo, ou desânimo, uma cultura de pessoas que não conseguem seguir rumo a Deus com seus pecados por medo da sua ira. Mas Paulo aqui, ele desfaz essa cultura do compre o caminho até a graça, com uma economia de palavras impressionantes. Lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 11, existe uma lei que ninguém é justificado diante de Deus, a não ser pela fé na obra do seu Filho, Jesus Cristo. É sobre os méritos dele, é sobre ele e não sobre nós. É sobre ele ter pago a dívida que nós tínhamos com o Pai. Porque o justo, ele viverá pela fé no Filho de Deus. Essa declaração, ela é uma declaração que ninguém é aceito por Deus por continuar na lei. Ninguém. Não há necessidade de compromissos ou acordos. Eles não são necessários, pois primeiro é impossível comprar o favor de Deus, tendo em vista a natureza humana que temos, pecadora, eu e você. Nós somos automaticamente transgressores da lei, segundo a dívida foi completamente paga por quem? Por Cristo lá na cruz. Cristo não pagou apenas a primeira prestação da nossa dívida moral. Ele pagou por sua vida inteira, por nossa vida inteira, um único só pagamento, para que eu e você pudéssemos viver livre de qualquer débito na presença de Deus. A lei de Deus, ela não deve ser vista como uma forma de pagamento, pois não há débito quando a dívida já foi satisfeita de uma vez para sempre. Portanto, pare de tentar demonstrar-se capaz o suficiente para conseguir o que quer de Deus. E pare de tentar esconder dele seus fracassos. Pare de comparar-se com os outros e de perguntar-se se Deus o ama menos por você não ser tão bom o suficiente. Pare de nomear as coisas boas que você faz como justiça, que não apenas o aproximará de Deus, como também mostrará a outras pessoas quem você é. Apenas pare. Pare de perguntar quais regras devem ser seguidas para que você alcance o que somente a graça de Deus pode alcançar. Comece a descansar. Comece a descansar no fato de que não há mais dívidas, pois todas elas foram pagas por Cristo na cruz. E quando você pecar, não haja como se já não o tivesse feito. Não entre em pânico e não se esconda. Busque a Deus, peça perdão,
Peça ao Espírito do arrependimento que ele entre no seu coração e receba a misericórdia de que você necessita, o tipo de graça e misericórdia que ele pagou para que eu e você tivéssemos paz e descansássemos na obra perfeita de Cristo na cruz. A nossa dívida já foi paga. Tira um tempo, leia. O profeta Isaías, capítulo 53, ele fala exatamente o que Jesus fez. E ele fala exatamente assim. Quem creu nessa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, como a raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura, mas olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e dele não fizeram caso. Mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e também as nossas dores ele levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A nossa dívida foi paga. Ele foi oprimido, foi humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado. Ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do seu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. É a vontade do Senhor, prosperará nas suas mãos. E ele verá o fruto do seu trabalho, o trabalho de sua alma, e ficará satisfeito, pois o seu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levou sobre si. Por isso lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o seu despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado como um transgressor. Contudo, ele levou sobre si o pecado de todos nós, e por nós ele intercedeu e pagou a nossa dívida. Lembre-se disso. Pare de tentar ganhar o favor de Deus. Receba a graça e a misericórdia que Ele te oferece a cada manhã. Aprenda a descansar na obra de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã com os nossos devocionais matinais, Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá!